1 Samuel 8. Os israelitas pedem um rei, e sucedeu que, quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Eles eram juízes em Berseba, e os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância, e receberam subornos, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se reuniram, e vieram a Samuel até Ramá, e lhe disseram: Eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel quando eles disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. De acordo com todas as obras que eles fizeram desde o dia que os tirei do Egito até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta à sua voz, todavia mesmo assim protesta solenemente diante deles, e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei, e ele disse: Esta será com a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e os indicará para si mesmo, para as suas carruagens, e para serem os seus cavaleiros. E alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares, e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo, e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra, e instrumentos das suas carruagens. E ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos, e os vossos vinhedos, e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo da vossa semente, e dos vossos vinhedos, e o dará aos seus oficiais, e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Todavia o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel, e dizia: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar, e sair adiante de nós, e lutar nas nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta para a voz deles, e prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: Ide vós, cada qual à sua cidade,